Começa agora o nosso, seu DoutorCast, o seu podcast de saúde, de bem-estar, muito assunto, muito bate-papo, com muito conteúdo aqui para você. Lembrando, realização, ponto de saúde, Ampliamed, nossa patrocinadora Unimed Volta Redonda e apoio Falo Mesmo Comunicação. Hoje recebendo mais uma convidada aqui com a gente, que honra, doutora Cristine Desirê, hematologista. Obrigada, viu, doutora, pela participação aqui nesse episódio para falar sobre a sua história, a sua especialidade. A gente vai bater muito papo. Obrigada, Aline, um prazer estar com todos vocês e é meu primeiro podcast. Tá ótimo, gente. Várias pessoas aqui tiveram o seu primeiro podcast e é muito gostoso porque a gente consegue realmente trocar muita figurinha, muita experiência, conhecer muito a história dos médicos aqui da nossa região, que tem tanta história para contar. Eu, como jornalista, eu gosto de contar histórias, né? De ouvir histórias. E a gente sabe que todo mundo tá adorando o DoutorCast por conta disso, porque a gente traz essas histórias, essas experiências. A gente agora se habituou a essa nova mídia, né? Então, assim, faz parte da nossa rotina, até de aprendizado mesmo, sabe, Aline? Assim, a gente tá no carro, indo de um lugar para o outro, você bota uma aulinha ali no podcast, aí vai ouvindo, sabe? Aí vai melhorando o seu conhecimento, né? Vai prático, ouvindo, às vezes, né? Sobre o mundo, vai variando, né? A gente é suspeito porque realmente o podcast veio para ficar, para agregar muito, para otimizar, né? E a gente tá lá, igual a doutora falou, tá no carro, consegue escutar e se abastecer de informações diversas e ainda pode participar de... Então, vamos lá, vamos né? Lá, né? A primeira vez, né? É um novo desafio. Eu sei que você tem muitos anos aí na sua área. Quantos desafios, acredito que ao longo dos anos, profissionais e pessoais enfrentou? Fala um pouquinho sobre a sua especialidade. Na verdade, você é daqui de Volta Redonda, doutora? Sim, eu sou daqui, Aline. Eu sou nascida aqui, né? Vivo aqui minha vida inteira. Eu saí só para fazer a minha especialização. Mas já voltei há vários anos, né? Já estou na hematologia há 26 anos. E então eu trabalho aqui esse tempo todo, né? Eu trabalho Volta Redonda, Barra Mansa. Então, a minha especialidade é hematologia, né? São as doenças do sangue. Então, assim, as pessoas têm um pouco de medo, assim, da especialidade. Quando fala assim, vai no hematologista, assim, você praticamente já deu o diagnóstico de morte daquela pessoa e aí depois a pessoa sobrevive. Porque você sempre fica achando que quem vai no hematologista é porque já tá morrendo e o final de vida, né? Mas, assim, eu não trato só as doenças neoplásicas, eu trato também as doenças neoplásicas hematológicas, como as leucemias, os linfomas, os mielomas, né? Mas eu também trato as benignidades, eu trato aquela anemia da mulher que sangra demais na menstruação, né? Eu acompanho os pacientes da leucopenia, sabe? Eu trato aqueles pacientes que têm plaqueta baixa, as púrpuras. Então, assim, eu também acompanho as doenças hematológicas benignas, tá? Como médica há 30 anos e na especialidade há 26 anos. Isso. Agora, a doutora disse que as pessoas têm o medo da especialidade porque pensa que logo pode ser um câncer, uma leucemia, falou em hematologista. Isso, tem aquele mito, né, de que quem tá com anemia vai virar leucemia, né? E aí, por isso que quando fala que vai procurar um hematologista, já acha que aquilo já é um prenúncio de que vai fazer uma doença mais grave e daí já vai evoluir para o óbito, né? Então, assim, é um mito. Então, normalmente a hematologia, ela atende nas clínicas junto com a oncologia clínica. Então, assim, normalmente as nossas clínicas do hematologista são onco alguma coisa. E aí ainda tem esse medo maior, sabe? Então, assim, até você... Às vezes o paciente chega na frente, assim, olha, sabe aquele olhar assustado, aí você precisa... Olha, eu trato de tudo, tá? Assim, você não tá aqui só porque você tá com câncer e não é isso que a gente tá falando nesse momento. Então, assim, você tem que quebrar o gelo, né? Ter uma conversa para depois você começar. Pode até ser que aquela situação seja uma condição mais grave, mas também não é só isso que eu trato. Pode ser que não, né? Mas já tem um estigma, né? Sempre foi estigmatizado assim, sempre teve
Quando a doutora fez há alguns anos atrás, não era tanto. Então, assim, quando fala em doença do sangue, todo mundo pensa em leucemia, né? Assim, eu acho que é porque, apesar de não ser uma doença tão frequente, assim, na verdade a gente fala até que a leucemia são doenças relativamente raras, mas assim, como ela tem um prognóstico ruim, que tem melhorado muito ao longo dos anos, criou-se esse mito. Mas assim, a gente está aí hoje em dia, até na especialidade, para tentar desmistificar esse medo, sabe? Para tentar tirar esse medo. E essas conversas, né? Alguns cursos que a gente dá, algumas palestras, algumas falas nossas, servem para isso também, para a gente poder tentar minimizar esse medo que tem, assim, assim, até às vezes do colega médico também, sabe, Aline? Assim, o próprio colega médico, ele acha que a leucemia sempre é o final do caminho, né? Assim, porque, infelizmente, a gente tem também os pacientes da leucemia. São todos os outros, como eu te falei, mas tem também os da leucemia. E nem ter o da leucemia também, ela é tão grave quanto o nome indica. Tá? Mas de um modo geral é grave, assim? Hoje em dia realmente já não tem isso. Então, Aline, a gente tem as leucemias, aí já falando já da hemato, né? Na hemato, a gente tem as leucemias, mas elas são as formas agudas e as formas crônicas, entendeu? Então, assim, nem toda forma de leucemia é aquela que se apresenta para o indivíduo ter uma necessidade, por exemplo, de tratamento imediato. Tem leucemias que a gente diagnostica, mas a gente nem precisa tratar. Ela tem esse nome, ela é uma doença do sangue, e aí você faz o diagnóstico na leucemia linfocítica crônica, na leucemia linfóide crônica, que a gente abrevia de LLC, e esse paciente não precisa tratar na maioria das vezes. É importante o conhecimento pra gente desmistificar. E é uma coisa leve, não é uma coisa que tem que ser pesada, entendeu? Assim, então é por isso que eu tô te falando, assim, o nosso trabalho hoje em dia, né, eu tô falando meu e dos outros colegas, né, a gente tem hoje em dia uma sociedade de hematologia, hemoterapia bastante forte no país, bastante atuante, sabe? Porque hoje a gente tem as questões também dos pacientes que têm que ter acesso a tudo, os pacientes do público, do privado, né? Porque assim, a gente tem muita coisa aqui no público, a gente ainda tem dificuldade de acesso, sabe? Então, assim, a gente tem uma sociedade que chama ABHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, que é muito atuante com os colegas, sabe, da direção, exatamente para isso, para poder, junto ao Ministério da Saúde, liberar medicamento para a maior parte dos pacientes, tentar acesso para drogas novas que no setor privado a gente já tem, às vezes no setor público ainda não está disponível. Então, assim, é um longo caminho a ser percorrido, eu acho que você imagina isso, né? Mas tem gente lutando para isso e a gente aqui, né, na outra parte, trabalhando para poder, né, movimentar esses colegas para que chegue lá e fale, olha, lá em Volta Redonda, lá em Barra Mansa, tem esses pacientes precisando desse tal medicamento, desse outro, entendeu? Para a gente poder conseguir acesso para as pessoas que não conseguem acesso quando não se trata de setor privado. O setor privado é outra coisa, né? Mas no setor público a gente tá, assim, consegue dar o tratamento, mas a gente ainda tem muita coisa a melhorar no acesso, sabe? Então, assim, esse trabalho, então, nosso, né, da ponta que trabalha aqui e dos colegas, né, das sociedades, é exatamente isso, para desmistificar todas as situações e também trabalhar em prol do paciente, porque esse que é o nosso objetivo, né, Aline? Assim, eu acho que eu fiz medicina e depois fiz hematologia, assim, realmente pensando em melhorar a vida de alguém, entendeu? Então, assim, a gente às vezes passa por muitas condições difíceis, você imagina, né? Assim, a gente pega pacientes muito jovens, né? Doentes, e aí é um sofrimento grande para o paciente, para a família, para nós, né? Assim, nós somos hoje em dia, trabalhando no Hospital da Unimed, 6 médicas. Então, assim, a gente tem um trabalho, assim, bem... todo mundo, nós 6 trabalhamos muito juntas, assim, para fazer funcionar. E tem uma equipe toda multidisciplinar por trás, né? Fora a própria direção da empresa, né? Então, lá a gente vê muito esse sofrimento, assim, direto. Quer dizer, lá não, em todos os lugares. Mas
E aí, assim, as pessoas às vezes perguntam, como é que vocês aguentam, né, assim, ver esse sofrimento? A gente aguenta porque, assim, esse paciente, ele precisa de cuidado, né? E esse cuidado tem que ser em qualquer momento, no momento da saúde, mas no momento da doença também. Então, assim, ele precisa de cuidado na doença. E aí, quando a gente dá esse cuidado e esse conforto, isso também nos conforta naquele momento de sofrimento nosso, porque a gente sofre muito também, né? Então, mas a gente também tem essas situações piores, mas tem também aqueles que a gente cura, né? Aqueles que a gente faz a doença desaparecer. Então, olha só que coisa boa, não é? Então, se a gente só tivesse desafios para o lado né, de sofrimento, e talvez fosse muito pesado, mas a gente tem muito ganho, assim, muito bom resultado. Então, isso faz compensa. Né? Agora, por que a escolha medicina? Tem alguém na família? Como é que é? E por que a escolha da hematologia? Tudo tem uma história mesmo, né, Aline? Tudo Você tem perguntar assim, a minha mãe é falecida, ela era uma pessoa muito sábia, sabe? Então, ela sempre dizia que uma coisa sempre vem seguida da outra. E é exatamente isso que você está falando. Então, minha mãe era médica, né? Então, minha mãe, ela era médica, ela se formou na época em que minha mãe já era mais idosa, né? Então, ela se formou numa época em que mulheres não faziam medicina. Ela fez faculdade no Recife, então só tinha faculdades em poucos estados do Brasil na época dela. Então, assim, ela foi um grande exemplo para mim. Então, fazer medicina foi por conta do exemplo que eu tinha da minha mãe, né? A doutora Nadia, ela era, assim... Ela teve alguma especialidade? Então, ela fez clínica geral, mas ela trabalhou, fez muito tempo pneumologia, fez obstetrícia também, porque na época dela era geral mesmo, né? Uhum. E trabalhou também no Ministério do Trabalho, sabe? Então, ela foi um exemplo para mim, assim, além de profissional, porque ela realmente adorava o que ela fazia, e assim, de mulher, né? Ela era uma pessoa muito presente, né? Na minha vida, no meio dos meus irmãos. E hematologia, porque infelizmente eu tive um sobrinho que teve uma doença hematológica. E aí, esse sobrinho infelizmente é falecido. Mas eu vivi aquela situação, né, do diagnóstico e aí depois do tratamento. Então, assim, eu acompanhei e aí quando eu fui para medicina, eu achei que aquilo era uma oportunidade para mim, sabe? E aí foi por isso. Antes mesmo, então, de entrar na faculdade, já vivenciou essa experiência tão forte. Isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, porque aí quando você tá na faculdade, aí você começa a passar por todas as clínicas, né? Você vai para cirurgia, ginecologia, pediatria, clínica geral, e na clínica geral vem as especialidades. E aí eu já achava que desde o início era aquilo que eu ia fazer. E aí realmente eu segui isso. Eu acho que eu não acho não, eu tenho certeza que eu não me arrependo. Não, porque é complicado, você chegou com realmente definido, porque quando você entra na faculdade, dentro da faculdade de medicina, você vê realmente muitas especializações e no meio do caminho muita gente muda, tem essa dúvida, mas eu acho que realmente, acredito de verdade que essa experiência foi tão forte que foi algo muito certeiro, muito decisivo, né? Assertivo. Não, foi sim, Aline, foi sim, e... o médico dele, né, que era um hematologista, que foi, inclusive, diretor do Hemorrio, né, antigamente era o Instituto Estadual de Hematologia, Dr. Luiz Franco, foi uma pessoa também de muita referência para mim, sabe? Então, assim, a gente tem as pessoas de referência, né, normalmente são seus guias e você tenta seguir os caminhos, né? Com certeza. Então, assim... E aí terminei a medicina e aí fui para residência. Aqui na FOA mesmo? Eu fiz aqui em Volta Redonda a medicina. Era muito bom porque, assim, eu sou daqui, né? Então conhecia todo mundo, foi muito bom. E depois eu fiz a residência clínica aqui no antigo hospital da CSN e foi uma experiência maravilhosa também, assim, os colegas de residência como eu sempre vivi esse ambiente, né, Aline, assim, você imagina, minha mãe é médica, então, assim, eu sempre estava com a minha mãe nos lugares, né, e aí depois na faculdade, fazendo aqui em Volta Redonda, eu sendo de Volta Redonda, então, assim, eu conhecia muita gente da minha turma já aqui da região, depois conheci os professores, depois fiz residência aqui na CSN,
Então foi tudo muito bom. E aí depois eu fui pro Rio, pra Santa Casa de Misericórdia, fazer minha formação lá. E aí foi um baque, assim, porque lá já era especialidade, e lá eu não assim, não é que eu não, aqui não era que eu era conhecida, mas aqui eu conhecia todo mundo, na verdade era o meu ambiente, né? E aí lá não, lá era diferente, sabe? E quando eu cheguei lá, Aline, era engraçado, que tinha uma moça lá, que residentes é chamada assim R1, R2 e R3, né? O R1 é que entra, o R2 já é o que tá na frente, o R3 é o que tá saindo, né? E aí eu entrei, tinha uma moça lá que era era na minha frente, e a gente não se deu tão bem, assim, e era engraçado, assim, era um clima pesado, sabe? E aí, quando ela saiu, porque ela saiu na minha frente, o clima ficou muito bom, assim, não assim com as chefes, nada, né? Não sei, era diferente, era alguma coisa. E aí depois os anos se passaram e hoje em dia ela é uma ótima amiga de congresso, de curso, sabe? A gente se fala sempre. E assim, fica às vezes uma disputinha, uma coisinha boba, né? Nos ambientes, assim, são ambientes pequenos, né? Porque não é um ambiente grande, né? Quando você está fazendo residência, é uma especialidade, é uma enfermaria num hospital. E aí... E de repente, quando ela foi embora, as coisas melhoraram. E aí, hoje em dia, eu me tornei amiga dela, né? Porque não tinha mais aquela disputinha, não tinha mais... A maturidade, né? Também, né? Assim, o cabelo branco não é só pra passar tinta, né? Porque também você tem uma experiência, uma história pra contar, né? Não vê que eu tô aqui falando disso? Então... Mas todo ambiente tem isso, né? Mas tem as suas peculiaridades. E todo ambiente, se você for ver... Tem sempre, às vezes, uma pessoa, né, que não se consegue se posicionar naquele ambiente, né? E, às vezes, você fica achando que o ambiente está ruim, mas, às vezes, se aquela pessoa sai, melhora tudo. Você fala, gente, era só uma pessoa, né? Era só uma pessoa que causava tudo isso, tudo né? Isso. E eu sempre gosto de encarar que, às vezes, algumas pessoas, assim, chave, né, que dão uma atrapalhada nesse ambiente, nos desafiam também, né? A sermos melhores, a ser mais resiliente, como é difícil, né? Lidar com pessoas, a gente lida com essas emoções diversas. E um ambiente que já é, né, pesado, apesar de ter as suas alegrias, mas é a questão da doença, né? Que te leva ali. Então, é um clima que, se puder ser com leveza, melhor ainda, né? Mas você sabe, Aline, essa coisa que a gente está falando, assim, da experiência. Antigamente, eu ainda sou, assim, muito de fazer as coisas, assim, eu gosto de fazer, não gosto muito de esperar, né, assim, e aí... mas eu era muito mais. Então, assim, eu sou, hoje em dia, quando o pessoal ouvir, vai até achar assim, ela não tá falando a verdade, mas assim, eu já sou muito mais tranquila do que eu era anteriormente. Às vezes era mais impulsiva, né? E agora puxa pra proatividade na dosagem. Eu tento entender o que pode estar acontecendo, às vezes, para uma pessoa criar um ambiente, hostil, entendeu? Então, assim... os motivos, né? A gente olha com outro olhar. Hoje em dia eu fico observando mais, sabe? Para poder, às vezes, não tomar nenhuma atitude, né? Refletir mais sobre aquilo. Isso. E você, vamos entrar um pouco nesse assunto, porque você está num cargo de gestora, que como, além dessa parte clínica, a gente falou um pouquinho, que a gente depois podemos voltar, mas está como coordenadora do laboratório do Hospital Unimed, é isso? Desde quando? Como é que foi isso? Então, isso é uma outra grande paixão, assim, porque é como se fosse um filho. Então, eu fui para o laboratório do Hospital da Unimed, convidada pelo Dr. Vitório, em 2009, né? Então, o hospital ainda nem estava funcionando e foi montado, hoje em dia, onde é o Centro Cuidar, foi montado tipo um QG para poder pensar o hospital, né? E aí eu cheguei nesse momento, sabe? Então, foi muito legal, assim, foi um momento muito... Você imagina, assim, você pensar, assim, aquela estrutura que hoje em dia é o hospital, né? Então, assim... Fazer parte disso. Foi muito legal. Por isso que eu tô te falando, assim, é um filho, entendeu? Porque, assim,
Um laboratório, ele tem diversos setores, né? Quando você vai lá fazer um exame de sangue, um exame de urina, você quer uma cultura para ver se tem uma infecção urinária. Então, assim, cada exame desse é um setor, sabe? Às vezes é um equipamento, né? Mas para chegar no equipamento, você tem que ter o tubo, você tem que ter a agulha, você tem que ter o garrote que segura o braço, você tem que ter o sistema de computador para registrar seu nome, depois para liberar o seu exame, depois para você ter acesso na sua casa. Então, tudo isso, né? Isso no laboratório, mas de forma macro foi pensado, né, para o hospital, nesse embrião. E aí, no laboratório, eu participei de todos esses momentos, sabe? De todos esses processos, viu nascer. Vi nascer. Então, assim, quando a gente... Era engraçado que na época que estava lá para comprar os equipamentos, né? Ou comodatar. Comodatar é quando você... a empresa te fornece o equipamento e você compra os insumos, né? Todo mundo chegava lá para perguntar, mas quantos exames vocês fazem? A gente não faz nada, a gente faz 0, porque não estava aberto ainda. E aí, assim, a negociação era toda muito difícil, sabe, Aline, né? Porque, assim, você não tinha, assim, a gente tinha uma proposta de crescimento, né? Como, olha só como nós crescemos, né? Mas a gente não... Como é que a gente ia falar que em 10 anos a gente ia virar essa estrutura que a gente tem hoje? Então, assim, era tudo um sonho, né? Assim, a gente sabia do nosso potencial. Mas essa negociação, naquele momento, era muito difícil, sabe? E, assim, tiveram empresas que realmente não acreditaram, né? E, assim, a gente foi em busca de outras e outras acreditaram no nosso potencial. E aí nós realmente conseguimos, sabe? E com um time muito fechadinho, porque hoje são 6 médicas, todas hematologistas, 6 médicos, médicas. Hoje somos 6 meninas. Time feminino, olha, gente, eu sempre falo que eu puxo uma sardinha mesmo, porque a mulherada tá no front mesmo e dando show, né? Isso. E aí esse laboratório serve para esses diagnósticos dessas doenças hematológicas, né? E para facilitar o diagnóstico de todos os nossos pacientes lá internados. E hoje em dia a gente está fazendo uma média de 150 mil exames. A gente fazia 0, né? Assim, em que período isso? De 10 anos, né? A gente faz hoje em dia uma média de 150 mil exames. Mas isso enquanto... Por mês. Por mês. Por mês. É muito exame. Isso a gente está falando de exames diversos dentro desse laboratório. Diversos. Exames, assim, desde um simples exame de urina, um exame de fezes, até exames moleculares, aqueles que vêm diversos tipos, aquele painel genético, né? Que você já ouviu falar, o né? mapeamento já é tão famoso, né? Isso, o genoma. A gente faz todo esse... A gente, às vezes, não consegue fazer tudo na nossa estrutura, mas a gente tem os nossos parceiros, né? A gente chama de laboratório de apoio. E a gente encaminha, mas são todos certificados. O próprio laboratório da Unimed tem uma certificação exclusiva laboratorial que chama PALC, né? A gente não tem nenhum laboratório na nossa região, aqui no Sul Fluminense, que tem essa certificação, sabe? Então, assim, são processos, assim, Aline, eu vou te falar, você vai me perguntar, você não tem problemas dentro do laboratório? Óbvio que tem, né? Assim, até porque... São 150 mil exames que a gente tem que liberar todo mês. Então, assim... E tem funcionários, tem pessoas. Hoje, hoje dentro da sua gestão, você está além dessas 6 médicas, dessa equipe à frente, você tem quantas pessoas ali na sua gestão? Ali? Então, na equipe da Hemato, na verdade, nós somos uma equipe. Então, assim, eu sou parte dessa equipe da Hemato. No laboratório é que eu faço faço a coordenação, né? Entendi. No laboratório, nós somos 52 pessoas, sabe? É um número Mas grande. a gente tem a estrutura de Volta Redonda, né? Tem aqui na unidade 33 e nós somos apoio para o centro cuidar lá de Angra e Paraty e também somos apoio para o Saúde Leve no Retiro. Então, na verdade, está espalhado aí, né? E assim, o nosso pensamento... Porque assim, a gente quer oferecer também, Aline... essa oportunidade diagnóstica para outras pessoas, entendeu? Então, assim, a gente não quer ficar... Porque, assim, o que você faz de diferente? O que a gente faz de diferente no laboratório da Unimed? A gente cuida desde a chegada do material até a liberação do resultado, assim,
com a maior agilidade possível para que um diagnóstico seja feito rapidamente. Então, assim, desde aquilo que eu te falei da hemato, que o nosso pensamento é o nosso paciente, no laboratório, no hospital, é tudo para o nosso paciente. A gente tem que resolver o problema do nosso paciente. A gente tem que cuidar daquele paciente. O foco é esse. O foco é esse. Então, assim... Mexe todos os pauzinhos para atender esse... a gente tem que manter o estado de saúde da pessoa, entendeu? O estado de saúde físico e mental também, né? Porque hoje em dia, assim, o mundo tá muito difícil, né? Então, assim, a gente tenta trabalhar isso tudo. Então, assim, quando você dá uma agilidade para um processo, por exemplo, de um exame, alguma coisa, você minimiza, por exemplo, a preocupação da pessoa, fala, será que vai demorar isso? Então, assim, pelo menos isso a gente já resolveu. Como que é uma coisa aparentemente pequena, mas que faz parte de um processo que muda tudo, né? Isso, realmente. Se cada um pensasse na sua parte de ser com qualidade e agilidade, tudo funciona muito melhor para chegar nessa pessoa que é o foco, né? Que é o cerne de tudo. A gente teve aqui com os diretores da Unimed, como que é importante o presidente. O foco é a pessoa, é o cuidar de pessoas. Então, quando a gente foca na pessoa, a gente, mexe todos os pauzinhos ali necessários para atender isso. Então, quando a gente tem o foco muito direcionado, fica mais fácil. E assim, isso, assim, é resolver, né? A gente quer resolver, sabe? Se a gente não consegue solucionar, mas pelo menos a gente dá uma definição, entendeu, Aline? Porque, assim, tem doenças e realmente a gente não consegue solução, não é? Mas pelo menos se você tem um diagnóstico, se você tem um apoio, se você tem, se você sabe que você pode contar com alguém, né? Fica menos pesado. Não é que fica leve, porque doença nunca vai ficar leve, mas fica menos pesado aquele sofrimento, né? Agora, como que é a sua rotina aí? Porque a clínica médica continua com atendimento e nessa gestão, nesses dois braços aí, né? É uma correria. A gente chega aqui, né, gente? O pessoal que acompanha, às vezes, tem gente escutando a gente, mas tem gente que assiste o nosso podcast. A gente chega aqui, na correria, se arrumando, né? A doutora falou, ai, meu Deus, deixa eu passar um batom, deixa eu me ajeitar. Porque é tudo muito corrido, né? A vida de todo mundo tá assim. Mas eu percebo que o do médico, negócio é um corre. Então, Aline, assim... você conseguiu notar que, assim, eu gosto dos dois lados, né? Eu gosto muito de lidar com o meu paciente, eu gosto do meu consultório, mas eu gosto de estar ali no laboratório, eu gosto de acompanhar como é que está acontecendo, eu gosto de poder ajudar a resolver alguma situação. Então, assim, eu Cristine, estou realmente muito dividida, né? Mas, assim, a parte clínica, ela ainda tá no meu coração mais forte, sabe? Então, eu tenho um consultório muito forte, assim, eu ainda faço consultório todos os dias da semana, né? Então, eu praticamente divido 50-50%, né? Porque geralmente eu fico 50% no laboratório e o resto do dia no consultório. Então, eu faço assim. Então, é 50% gestão, 50% consultório, sabe? e vai rebolando e dando jeito. Isso, né? E a gente é mulher e dá conta mesmo. Agora, é Volta Redonda ou consultório? Eu faço porque você atende Barra Mansa também. Então, faço Volta Redonda e Barra Mansa. Aí, dos 50% de consultório, aí fica, né? Ainda tem as porcentagens para cidades. Ainda fica lá e cá, né? E público e privado também, né? Também público e privado, né? Então, assim, no público, hoje em dia... a gente faz um trabalho legal na Oncobarra, né, que é anexo da Santa Casa de Barra Mansa. É um paciente público que não tinha acesso a tratamento de doenças oncohematológicas. Aí lá é só oncologia, e lá realmente eu não trato as benignidades. Então, era um paciente que ele não tinha acesso a tratamento de doença hematológica anteriormente, né, aqui na região. A Oncobarra, ela inaugurou, eu acho que 8. E antes esse paciente de linfoma, de leucemia, de mieloma, ele tinha que sair de Volta Redonda, Barra Mansa, sabe? Resende, a gente pega Valença, Barra do Piraí, pega Angra, né, Porto Real. Então, assim, pega Piraí
são vários municípios que vão para lá. Então, esses pacientes, eles todos tinham que ir para a capital, iam para o Rio, sabe? E assim, você imagina um paciente grave, né, sair para ir de ambulância, né? Às vezes a ambulância vai de manhã, deixa o paciente no hospital, depois vai levar o outro no outro hospital. Aí, às vezes, quando vai recolher aquele paciente que tinha uma consulta, né? Às vezes, 8 horas da manhã, vai recolher o paciente 8 horas da noite. Então, assim... Hoje não precisa. Não precisa, porque tem acesso a esse tratamento aqui em Barra Mansa, né? Então, assim, é muito bom também, assim. É muito desgastante, assim, porque... Às vezes o paciente, ele já chega um pouco mais comprometido do que o paciente do privado. Isso a gente tem isso, né? Porque às vezes o paciente tem maior dificuldade de acesso ao diagnóstico, sabe? Então, a gente pega pacientes mais complicados, sabe? Então, assim, mas é uma equipe ótima também. A gente, nós somos vários médicos de várias especialidades lá. Tem hematologia, mas tem cirurgias oncológicas, cirurgia ginecológica, tem oncologista, tem mama, tem... Então, assim, são vários colegas, então a gente acaba fazendo uma rede. Hoje mesmo eu atendi um jovem e... Esse jovem precisava fazer uma biópsia e eu só faço a biópsia da medula óssea, né? Eu não faço biópsia geral. E aí eu já bato na porta do lado, o colega tá ali do lado. Aí você já pede, será que você não consegue hoje atender o paciente? Então ele já atendeu o paciente hoje, já pediu um pré-operatório, o paciente vai operar semana que vem. Então assim... Então, é muito legal você ter isso também para o público, né, do saúde pública, né? Então... Isso na cidade também, quando a gente fala do interior, né, do sul do estado, tem essa facilidade, né? Assim, desse acesso, né? Né, esse contato mais rápido, eu acho que isso é muito importante, que às vezes as grandes cidades se perdem, apesar de terem ótimos né, tratamentos e referências também. Mas a gente tem essa possibilidade da cidade do interior e de ter essa praticidade que é tão positiva, principalmente nesse aspecto. Agora, você falou de transplante de medula óssea. Algumas condições a gente sabe que precisa disso, e isso é feito, essa assistência além de ambulatorial, hospitalar, tem esse transplante também, esse atendimento no Hospital Unimed, é isso que é uma referência? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente disso, há 10 anos. Então, o hospital, como a gente estava falando, o Hospital da Unimed, então, foi fundado em 2009, né? Final de 2009, 2009 ou 2010, agora já me perdi. E o transplante começou em 2012, sabe? Então, esse ano de 2022, nós fazemos 10 anos do transplante de medula no Hospital da Unimed. Então, no Hospital da Unimed, agora voltando para cá, nós temos 6 médicos que trabalham na hematologia e nós temos 8 médicos que trabalham na equipe do transplante. Então, tem mais 2 colegas, além de nós 6, que fazem assistência ao transplante, sabe? Então, o paciente... ele consegue ter a sua doença hematológica integralmente resolvida dentro da instituição Unimed Volta Redonda. Né? Isso é muito importante, é uma assistência integral. Isso. Chego com um problema e consigo solucionar ali mesmo. Até o desfecho final, se no caso for um transplante. Então, a gente faz nós somos autorizados, né, credenciados pelo Ministério da Saúde, porque tudo isso é um credenciamento, né, que vem do Ministério da Saúde, para realizar tanto o transplante autólogo, que é aquele da própria célula, o alogênico, que é aquele que você precisa de um doador, e o ápulo, que é aquele que é 50%, que é o de um pai, de uma mãe. Tá? Tem vários tipos, né? Isso, e a gente faz de doador aparentado e não aparentado, né? Então, assim, a gente está autorizado pelo Ministério da Saúde, né? Isso é uma autorização, eles vêm aqui, eles fazem a fiscalização, tem toda a documentação que você tem que fornecer, e nós estamos autorizados para isso. Nós já fizemos até hoje, nesses 10 anos, são 71 transplantes. O Hospital da Unimed, Volta Redonda, ele é o 3º em número de transplantes do estado do Rio, tá? Então, assim, nós já temos reconhecimento no estado e agora a gente já tem reconhecimento nacional porque a gente publica os nossos dados, entendeu? Publica casos, artigos em congresso. Então, assim, a gente para poder exatamente ser reconhecido, sabe? Referência, né? Um case de sucesso mesmo, sabe? Com tudo muito claro e mostrando para as pessoas o que está sendo feito e as pessoas enxergando tudo isso, né? Todo esse resultado aqui.
Agora, doutora, aqui no nosso DoutorCast, a gente sempre faz um momento que é assim, ó. Quem é a doutora Cristine Desirê sem o doutora? Cristine Desirê. A gente tira o doutora rapidinho, olha, para falar um pouquinho dessa parte pessoal, dentro daquilo, claro, que você sentir a vontade de compartilhar com a gente um pouquinho. Enfim, fala aí um pouquinho dos seus hobbies, da família, o que pode ser compartilhado. Então, eu sou mãe de 3 filhos, sou casada, sou mãe de 3 filhos, tenho 5 irmãos, são 13 sobrinhos, então assim... família grande. Família grande, então assim, minha mãe, como eu falei, é falecida, meu pai também, então assim, quem é a Cristine? Eu acho que a Cristine é família, assim, então todos os ambientes que eu vivo... o meu objetivo é sempre formar família, assim, uma nova família, né? E eu acho que é por isso, porque eu venho desse espírito família, né? Essa referência. Então, assim, a minha mãe já é falecida há 27 anos, e desde que ela faleceu, eu meio que assumi isso para mim de continuar agregando, né, os meus irmãos, os meus sobrinhos. Então, o Natal, por exemplo, é sempre na minha casa, sabe? E aí foi muito triste, né, na pandemia, né? Praticamente 2 natais sem reunir, né? Então, porque hoje em dia, né, Aline, com a correria do dia a dia, é basicamente essa época do ano que a gente consegue se reunir. E aí, com a pandemia, a gente perdeu um pouquinho isso, né? Mas assim, a gente continua vivo, todo mundo continua vivo, né? E graças a Deus, infelizmente, perdi muitos e muitos amigos. Foi um sofrimento grande. Tive Covid, mas passei bem, né? Então, assim... Algum dos filhos na medicina ou pensando em medicina? Como então, é que é? Aline, eu já tô Nada tendencioso, né? Não, na verdade, bem tendencioso, né? Vamos ser honestos, né, gente? São 3 filhos que eu te falei, e os meus filhos já estão os 3 na universidade, sabe? Todos 3 na medicina? Não, eu tenho cada o mais um na velho sua... fazendo medicina, já está no internato, né? Que é quando passa a fazer a parte de hospital, né? O meu do meio, ele faz engenharia, mas ele tá há 2 anos, Aline, dentro de casa por causa da pandemia. Ele veio para casa, a gente foi buscá-lo, né, numa sexta-feira, porque, não, vamos para casa porque vamos ficar 2 semanas sem aula. Lembra aquela história que aconteceu em março de 2020? O 2 semanas virou Isso, 2 anos. E aí... Mas continua na área, no remoto, fez né? online, né? Mas agora está previsto o retorno dia 14 de março. Nós estamos aí na expectativa se realmente volta presencial dia 14 de março. Mas, de qualquer forma, foi ótimo também. Adorei tê-lo em casa de volta, né? Porque, assim... E criar e vai, né? E depois voltar um pouquinho. Quando que eu imaginei, né, naquele ano de 2020, os 3 estavam dentro de casa de novo, né? Porque tava todo mundo, assim, ele fora, o outro estudando, então todo mundo já com seus horários, ninguém ficava dentro de casa e de repente 2020 todo mundo ficou junto, né? E aí, assim, foi aquela coisa, né? Fazer cookie, fazer brownie, todo mundo pra cozinha o dia inteiro, né? E olha... engordar vários quilos, que beleza. Né? Mas era aquilo, né? De ficar junto, né? Cozinhando. Foi um tempo para esse sentido também proveitoso, então, assim, né? A gente resgatou várias situações. E aí a mais nova, eu vou falar minha pequena, mas minha pequena já está com 18 anos. Vai ser sempre, todos eles vão ser pequenos. E aí ela também está fazendo medicina. Então, assim, tem o mais velho fazendo medicina e a mais nova fazendo medicina. De vez em quando, esse do meio, eu falo assim, você não quer parar? Quem sabe se você... se você fizer vestibular de novo, né? E aí, todo mundo pergunta, mas eles vão fazer, né, para os que estão fazendo medicina, vão fazer hemato? Eu falo assim, não sei, né? Mas eu acho que sim, né? Eu vou... Se depender de mim, com certeza. Com certeza, sabe? Mas assim, o mais velho, nessa época de pandemia, que tinha muita aula remota, ele me acompanhou, né, nos trabalhos. E aí, assim, ele até gostou. Vamos ver, ele se formando no final do ano que vem. Depois a doutora volta aqui pra contar pra gente cenas dos próximos capítulos. Qual que é o nome deles? É o Caio, todo mundo com C lá em casa. Eu, Cristine, meu marido é Kleber,
né, assim, não foi nada voluntário, né? Não, mas só aí, aceito casar com alguém com a letra C. Mas aí depois veio o Caio, porque também foi sorteado no papelzinho, assim, É qual o nome que mesmo? vai ser do filho mais velho, né? Então, foi sorteado no papelzinho. Ah, já que tava todo mundo com C, então os demais... Aí veio o Caio, aí depois do Caio, eu falei, poxa, agora já tem 3 Cs, né? Agora vamos continuar. Aí continuou a dinastia, até chegou o cachorro, e o cachorro Aí também é Caio e quem? É o Caio, César e a Cristiane, lógico. E a Cristiane, por favor, né? E o cachorro que... É o Chico, né? Tem que ser com C, gente, né, gente? Adorei. A família dos 6 Cs, né? Gente, Porque agora tem um cachorro seis também. Cs. Tá? Pois é, todo mundo tem a sua história, né? Tanto o pessoal quanto o profissional. Eu sempre falo aqui que a vida é uma só. Eu acredito que a doutora pense assim também, né? A gente é família, mas a gente tem o lado profissional, tem o lado pessoal e a gente traz esse montante que vai agregar tanto em todas as áreas da nossa vida. Eu acho que assim, tudo marca, né, Aline? Então assim, quando eu vim para Volta Redonda, eu vim em 1996, né? Então, acho que eu não era nem nascida, não, mas... era já há 12 anos já. E aí, eu vim e assim, eu tinha feito a minha formação no Rio, mas meu marido era daqui também, eu tinha a ideia de realmente voltar. E aí, quando eu cheguei, eu fui trabalhar ali no banco de sangue do Hospital Vita, sabe? E aí, ali, eu comecei a fazer minha carreira, assim, eu trabalhava na hemoterapia, né, no banco de sangue, e aí comecei a fazer a parte clínica, aí comecei a fazer consultório, e aí depois um colega, o Fernando Almeida, me chamou com o Fernando Coutinho para atender na clínica dele, e aí eu fui para lá. Então, assim, e aí eu continuei. Quando foi em 2009, aí eu abri uma clínica em Barra Mansa, um Covida. Nesse mesmo ano, eu pensei que realmente, como eu estava já fazendo hemato em Volta Redonda e Barra Mansa, eu não queria mais fazer hematologia. Assim, não é que eu não queria fazer hemoterapia, eu achava que eu tinha que me dedicar mais à hematologia clínica, que é realmente a minha grande paixão. E aí, nesse mesmo dia, as coisas acontecem assim. No mesmo dia, Aline, que eu conversei com o chefe do banco de sangue, que eu ia sair, o doutor Vitório me ligou para me convidar para ser coordenadora do laboratório. Exatamente no mesmo dia, Aline. Você acredita nisso? Eu acredito porque as coisas têm propósito, né? Olha aí, só. Assim, isso foi real. Eu imagino o seu susto, a grata surpresa. E assim, e deu certo, né? Assim, eu estou coordenadora, né? Não sou, aquilo dali né? Assim, a Unimed Volta Redonda é uma coisa muito maior do que eu. Mas assim, tô ali, gosto demais do que eu faço, assim, acho que essa continuidade do trabalho, né? Quando eu sair, virão outras pessoas e vai continuar um trabalho que a Unimed proporciona. Mas assim, eu tô te mostrando assim como é que as coisas acontecem na vida, assim, na vida da pessoa. Eu iria continuar essa parte clínica, né? A gestão, eu basicamente estava me afastando porque eu tinha feito a gestão do banco de sangue, depois eu ia sair, mas eu voltei. Mas te puxaram. E aí assim, e deu certo, e tá dando certo. É aquilo que você falou, né? Que as coisas se linkam o tempo inteiro. Realmente, elas estão se complementando e ali com esse senso de continuidade. Eu acredito muito nisso também. De propósito, quando tem que ser, tem que ser. E aí, assim... E tá sendo excelente. Tá sendo. E, assim, assim, a gente tem erros e acertos, né, Aline? A vida é isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser humilde o suficiente para encarar os erros e aí tentar voltar no caminho. Igual eu te falei, assim, eu tenho melhorado muito, a Unimed me proporcionou, o próprio Luiz Paulo, ele falou, deve ter falado isso aqui, que ele investiu em pessoas, né? Então, assim, nisso muito. Que ele investiu em pessoas, né, eu consegui, a Unimed me proporcionou isso, assim, de me treinar para poder melhorar principalmente essa minha percepção, assim, do outro, assim, né,
não ficar também tanto na expectativa, assim, eu saber o limite das pessoas, né? E saber que nem tudo que as pessoas falam também é para me agredir ou para. Então, assim, se ela critica alguma coisa, eu tenho que ouvir e tenho que entender que aquilo pode ser uma crítica construtiva, sabe? Então, uma certa vez aqui no laboratório da Unimed 33, as cadeiras ficavam encostadas numa parede. Era num modelo antigo da estrutura, não é o modelo atual. E aí um cliente fez numa reclamação, fez uma sugestão de que se botasse para o outro lado, o fluxo de pessoas ia melhorar. E eu falei, puxa, mas por que ele acha isso, né? E aí nós fizemos a sugestão para poder ver, né? Aline, mudou, assim, o tumulto, o ambiente. Então, assim, essas coisas servem para mostrar pra gente que, assim, cara, espera, respira e vê. Quem sabe aquilo que o outro tá te falando, né? Às vezes vendo de fora, não é muito, né? Muito mais fácil. E às vezes uma coisa, cara, mudar, assim, arrastar de um lado pro outro. E às vezes a gente quer com um preciosismo de não vou mudar, né? Não vou fazer aquilo, imagina, como é que ele pensou daquilo? Eu não pensei. E quando testa, realmente, porque a pessoa quer ajudar, o olhar do outro, como você disse, é de fora, não tá vendo de outra forma. Hoje em dia, eu vejo as críticas ou sugestões com um potencial de melhoria. Você entendeu? Assim, cara, eu posso melhorar muito com aquilo. Né? O olhar do outro importa, né? Ele não é aquilo que você disse, não é para me agredir, é para muitas vezes é para ver o benefício, para melhorar. E eu acho que mais uma vez o amadurecimento, a experiência, a maturidade mesmo em determinada área, vai nos fazendo aperfeiçoar esse olhar, de olhar para o outro mesmo com uma consideração, com uma empatia de agregar, né? E eu acho que é muito válido. O Dr. Luiz Paulo fala muito disso de pessoas, né? O foco de pessoas cuidando de pessoas, o foco é esse, o cerne da questão é essa. E ele passa isso para todo mundo, né? Ele teve sempre esse pensamento de... foi muito sábio, né? De investir em pessoas, né? E ele tem um grupo muito forte, assim, e muito bem formado, sabe? Assim, mas porque ele teve essa visão, né? Que ele precisava fazer isso naquele momento. Porque, assim, a Unimed foi crescendo e se não tivesse esse investimento, ia haver também muita gente de fora. E aí os daqui não iam ter oportunidade, né? E ele deu oportunidade. Com certeza. Doutora, muito obrigada. Vocês viram, né? A gente ia encerrar, mas assunto não falta. A gente fica aqui e mulher, né? A gente fala mesmo. Podem falar que a gente fala. Tem um monte de outra coisa que a gente pode falar, né? Do brinco, do anel, do cabelo. A gente pode falar de um monte de coisa. Mas obrigada mais uma vez por compartilhar o seu tempo. O tempo é vida, estando aqui com a gente, compartilhando suas experiências em todas essas frentes, né? Em diversas áreas, na parte clínica, em Volta Redonda, em Barra Mansa, no privado, no público, na gestão. A gente dá show, sim, e deu para perceber com toda a maestria como você lida com isso. Muito obrigada mesmo, de coração, pelo tempo dedicado aqui ao nosso DoutorCast. Obrigada a paciência aí de escutar essa conversa. Só adora. Mas assim, muito bom. E sucesso para todos vocês. Obrigada, doutora, para nós. E é isso, DoutorCast fica por aqui. Este episódio, claro, teremos muitos outros. Acompanhe a gente nas redes sociais. Ouvindo aí no carro também, igual a doutora gosta de ouvir ali o podcast para agregar conhecimento e otimizando o tempo. Distrair com boas histórias, com boas experiências. DoutorCast está aqui para isso, para agregar esse entretenimento, que é muito bom, mas também muito conhecimento e boas histórias aqui da nossa região do sul do estado e nacionalmente. Sim, fiquem ligados. Beijo grande para todo mundo que ficou com a gente. Obrigada, doutora. Obrigada a todos. Tchau.